Estamos ao vivo aqui. Bem, então, muito boa noite a todos vocês, muito boa noite a todas as presentes, as nossas queridas convidadas. Com grande alegria que nós damos início a mais uma live do Grupo Editorial Pensamento. Meu nome é Adilson Ramachandra e hoje nós vamos falar de uma obra muito especial aqui, um livro muito importante, um assunto muito importante para os tempos atuais, que é o papel dos mitos e arquétipos femininos ligados à face escura da Grande Mãe no mundo moderno. Lançamento nacional do livro Mistérios da Lua Negra. Aqui, mostrando aqui para vocês, Lilith, Kali, Hecate e a cura dos arquétipos femininos no mundo moderno. Nós estamos aqui com 4 convidadas muito especiais, eu vou apresentar cada uma delas, que fazem trabalhos específicos ligados a esse arquétipo de diferentes maneiras. Vou deixar aqui uma abertura, uma pergunta geral para elas conectarem o trabalho delas, a biografia delas, com esse trabalho da Demetra Jorge. Antes disso, eu vou falar um pouquinho quem é a Demetra Jorge. Ela é autora também de uma outra obra chamada Asteroid Goddess, que fala da questão toda da astrologia e dos asteroides de nomes femininos dentro da astrologia e o que esses arquétipos trazem. Ela é coautora do livro Astrology for Yourself, trabalha com arquétipos, mitos, terapias e curas transpessoais com palestras, ensinamentos e aconselhamentos. Esse livro é um livro clássico sobre o assunto inédito em língua portuguesa, estamos trazendo ele agora para o Brasil, mas ele é um livro muito, muito importante. E, apresentando a cada uma delas, vamos falar aqui primeiramente da Cláudia Raui, tradutora do nosso livro, Mistérios da Lua Negra. Ela é socióloga formada pela UFRJ, terapeuta holística, taróloga, tradutora em inglês e português, trabalha há 30 anos com tarô, runas, florais de Bach, cristais, rituais, e ela foi uma das primeiras pessoas a divulgar a bruxaria Wicca no Brasil em revistas como Cláudia, em dezembro de 96 ainda, gente. Foi convidada para falar em diversas revistas e programas de jornais e rádio, como Globo Repórter, programa Amaury Júnior, Ana Maria Braga, Silvia Popovic, Sônia Abrão, Soninha Francini, Rony Von, Ney Gonçalves Dias, dentre muitos outros. Foi editora do Guia de Wicca sobre sites no início dos anos 2000, indicando os melhores sites nacionais e internacionais sobre o tema. A Verbenaim, que está aqui já nossa convidada especial de vários outros projetos, uma colaboradora agora do Almanac Pensamento. Ela é psicanalista, astróloga, taróloga e no ambiente terapêutico voltado a processos do desenvolvimento humano. Passou por um processo de individual e de transformação na sua carreira, que fez abraçar um caminho terapêutico, colocando-se a serviço para apoiar outras pessoas que sentem a necessidade de transformar suas próprias vidas. O trabalho dela tem foco nas transformações humanas, nas mudanças de etapa de vida, ajudando as pessoas a se reconectarem com a sua verdadeira vocação, fortalecendo e transformando suas intenções sinceras e apoiando o redirecionamento das escolhas para uma vida mais autêntica. A Júlia Otero está aqui com a gente, ela é guardiã de círculos femininos e criadora do canal A Mulher Selvagem, muito interessante, ela está aqui falando desse livro junto com a gente, e no YouTube ela tem mais de 17 mil inscritas, é consteladora familiar, reikiana, benzedeira, perfumista, botânica, sacerdotisa de ritos de passagem, astróloga, terapeuta e jornalística. Ela é amante de ginecologia natural, da música, de tambor xamânico e da natureza. Sua missão é informar as mulheres para libertar o sagrado feminino em sua vida e em seu interior. E aqui a nossa querida Bruxa Preta, a nossa Pan Ribeiro, que trabalha há 7 anos como oraculista, era terapeuta reikiana, negra da periferia da região metropolitana de São Paulo. A Pan criou o portal A Bruxa Preta, que se destaca por debater espiritualidade, autoconhecimento, magia, tarô, relacionamentos e sexualidade numa linguagem contemporânea.
né? Você, jovem místico, escute o trabalho dela, você que é millennial e todas as pessoas interessadas nessa visão que ela coloca aqui, que é muito importante por utilizar uma linguagem contemporânea, transgressora e disruptiva, quebrando padrões que visa a ruptura com práticas doutrinárias coloniais. Elas formam em gestão de moda e se autodefinem como bruxa marginal e urbana. Então, muito prazer a ter esse time maravilhoso aqui de mulheres, né, para essa live mais que especial, no lançamento desse livro, que é uma obra muito importante. Tive contato com esse livro em 2004, né, como leitor. A minha, então, esposa, que estudava sobre Sagrado Feminino, falou, você tem que conhecer a deusa para ser um homem melhor, maior e se casar interiormente com a tua ânima. Então, leia este livro. Eu li esse livro, li As Deusas e a Mulher, e aí as coisas foram indo, né? Bom, gente, para começar, eu quero aqui falar com vocês, dar boa noite a todos que estão aqui entrando, Léo Quioda, Eni Murtari, Espaço Ciranda Menina, o Grupo Pensamento, né, que está aqui, junto aqui com a nossa querida Carolina Bessa, que ela é a nossa coordenadora de marketing, está aqui nos bastidores ajudando a gente. Sem ela, essa live não seria possível. Leonegi está aqui junto com a gente também. E para começar, temos uma pergunta para todas vocês, para conectar esse trabalho diretamente da Demetra com o trabalho de vocês. Quando e como ocorreu o primeiro contato de cada uma de vocês com os mitos e arquétipos femininos sombrios? Quem quer começar? Bom, vou desafiar uma, então. Ô, Ribeiro. Posso começar qualquer coisa. Oi, Ribeiro, vamos por você. Bom, o meu contato com o feminino sombrio começou jovem, né? Eu tinha aí 21. E para falar a verdade, eu não entendia muito bem essas energias. Né? Para mim era muito complexo entender qual era o sentido de cada uma. Né? Porque a gente vem, querendo ou não, de um sistema onde, quando se trata do sombrio, é ruim, né? Então eu sempre me coloquei numa posição muito distante de tudo que era sombrio enquanto eu era jovem. Até que um dia falei, quer saber? Estou trabalhando a minha espiritualidade, estou trabalhando com as cartas, então eu vou compreender melhor quem são essas deusas, quem são essas entidades, também porque eu venho do terreiro, né, da Umbanda, então existe esse lado também ali com as pombagiras, os Exus, enfim. Então eu vou entender o que é esse sombrio. E para dizer a verdade, para mim foi como uma emancipação. Né? Foi quando eu percebi que eu podia ser quem eu quisesse, ou até mesmo me encontrar com a minha essência de fora. Eu acredito que eu estou aqui hoje falando é por causa desse olhar para um sombrio. Porque provavelmente se eu olhasse só para a luz, né, para esse aspecto, né, mais da iluminação, que também é necessário, né, mas se eu ficasse voltada só para esse âmbito, eu não me conheceria, né, eu não avançaria muito nos meus propósitos. Então, começou ainda muito nova, né, e eu tinha, assim, pouquíssimo acesso a essas informações. Né, então, era aquilo, quem me dava aí um PDF ou outro, ou em fóruns, para eu aprender, porque eu não tinha condições financeiras, né, para pagar e, enfim, né, acessar essas informações de maneira tão prática, tão fácil. Então, eu sempre fui muito curiosa, né? Não gostava de ficar esperando, não. E aí, frequentando o terreiro e aprendendo com os fóruns na internet, Facebook, eu cheguei a esse ponto de trabalhar com o feminino sombrio e até hoje estamos juntas nesse processo muito louco. Legal, Júlia. Então, o meu contato com o feminino sombrio, assim, um contato pessoal, digamos, né? Foi numa dança para a lua, que é uma dança que tu fica dançando muitas horas, assim, né? Tu fica tipo 12 horas até tu acabar com a tua cabeça, assim. Tu esquece teu mental e tu fica só dançando, né? Essa coisa do xamânico, que é aquela coisa catártica, tipo, esquece do mundo e dança.
E aí a gente estava só entre bruxas, mulheres, né? Que é uma dança só entre mulheres. Eu comecei a olhar e comecei a ver uma senhora muito feia, muito velha, toda enrugada, e eu, que pessoa feia é essa? Que coisa horrível é isso? Mas eu, devo estar viajando, né? Isso que a gente não toma nada, né? Tudo é de tanto dançar que tu começa a ver coisas, né? De olho aberto. Entra na negação automática que fomos ensinados, né, Júlia? Claro. Porque eu sempre vejo com o olho fechado. Eu olho e consigo ver. Mas dessa vez não, estava de olho aberto e estava vendo naquelas meninas jovens uma velha. E o que é isso? Depois eu conversando com quem estava ancorando, ela me disse, Hecate. Hecate é assim, ela é feia porque ela mora no submundo e ela precisa trabalhar aí com os monstros e ela precisa assustar esses monstros. Então, ela é feia assim mesmo, não te esquenta. Isso é o feminino profundo. Ok. Então, esse foi o meu contato. E realmente é um lugar que ela é de muito poder, né? Pra gente ancorar, assim, ela, para trabalhar com ela. Não é fácil. Muitas vezes as pessoas chegam e gostam das deusas negras, já querem começar. E eu falo, começa com uma deusa assim, uma Afrodite, né? Já vai te meter com uma deusa negra, assim? Porque elas têm uma presença muito forte e elas nos revelam aquelas questões que são bem profundas, né? Que estão bem escondidas, os nossos monstros internos, né? Essa foi a minha experiência. Quem continua? Posso falar um pouquinho? Vamos lá. Então, eu creio que, na verdade, isso começou com a minha própria vivência mesmo, assim. Eu fui criada numa família só de mulheres, né? E eu ainda não tinha essa noção do patriarcado, nem do matriarcado. Eu vivi isso, né? E eu vivi com as 3 faces da deusa, que era minha avó, minha mãe e minha irmã mais velha, que era a jovem, né? E eu criança ali, com a avó, a mãe, né, a anciã, a mãe e a jovem. Então, vivi com os 3 aspectos, desde de minhas experiências pessoais, né? E depois, quando eu comecei na bruxaria, eu comecei a reler, né, que é bem que a autora propõe, que a gente releia a história de vida da gente. E aí eu falei, olha, então eu acho que, na verdade, eu já tinha esse contato antes dos livros e antes dos rituais, com o lado sombrio também da mulher, com o lado difícil, não é? Porque na convivência a gente percebe isso, porque com as anciãs a gente percebe isso, né? E com cada uma dentro das 3 faixas principais, você vê aspectos sombrios, né? Como ela também vai colocar no livro, com Perséfone, com outras deusas que não estão associadas à idade, ao envelhecimento, né? Mas sim com o lado de ir nas profundezas, de trazer um lado mais denso e tudo. E eu sempre gostei disso também por ter uma vivência, assim, de uma realidade também difícil, de uma realidade não muito favorecida, né? Então, essa atração pelas deusas do lado sombrio sempre foi grande em mim, mas não no sentido que a maioria compreende por aí, e que é isso que o livro desmistifica bastante, né? Então, assim, também ritualisticamente nunca fui de gostar de determinados aspectos e práticas mais sombrias, sempre buscando a luz, mas exatamente para compensar esse sombrio interno, esse sombrio inerente, tanto a você estar vivo, seja homem ou mulher, quanto a você viver em uma sociedade que também não proporciona, né, direitos iguais para todo mundo. Então, aí você refaz essa análise e você fala, bem, eu tenho que chegar perto de Hecate, eu tenho que chegar perto de Lilith, eu tenho que entender que o que eu vivo já é isso, né? O que rejeitam em mim já é rejeitado em todo um arquétipo, não é só pessoal. Então, isso ajuda você a se entender e a ter menos medo, tanto das deusas quanto desse aspecto sombrio dentro de você. Acho que o meu contato foi por aí, antes dos rituais e depois a partir deles. E fantástico, nossa, história fantástica, tu. Acho que todas
companheiras aqui estão, assim... E olha que coisa, você acabou traduzindo esse livro. Que ciclo, hein, Cláudio? Lindo. Adilson, sou muito grata, né? Ao universo, a Deus, ao Deus, a você, a editora Pensamento, que eu super respeito. Quando eu morava lá no Rio, eu já ouvia falar na editora Pensamento e no vínculo dela com o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Então, foi, sim, muito mágico esse encontro e essa oportunidade de tanto aprendizado com a tradução desse livro. Muito, muito feliz encontro e reencontro. Verbena tem uma história... Desculpa. Imagina. Falar. Acho que a Verbena tem uma história bastante especial para contar para a gente também, ligado com tudo isso, né, Verbena? Na prática. Na prática, se aproxima muito do que as colegas colocaram, né? Eu tive um primeiro contato com a energia forte de Lilith mesmo, lá pelos 20, 21 anos, mas eu não tinha ainda referência para nomear que era isso que estava acontecendo comigo, né? Então, era uma temporada da minha vida que eu estava muito envolvida ainda com a família, com a figura de filha, a minha família é evangélica, então, não tinha mesmo essas referências, né? Tudo que sai do que está ali dentro da cultura da igreja é taxado como sendo do demônio, você não pode se aproximar daquilo, enfim. E foi uma experiência muito forte que me deixou muito confusa na época, né? Porque realmente eu precisei fazer um destacamento daquele grupo familiar e fui realmente mais longe, né? Para poder me encontrar. A Lilith tem essa tônica da inteireza, né? E aí, para eu me descobrir, inclusive, como uma pessoa inteira, eu precisei do deslocamento, né? Só que é uma experiência que vem com raiva, que vem com medo, né? E eu não tinha como colocar, como pontuar isso na época, né? Então, foi uma experiência difícil e sem significado, né? No momento em que ela estava acontecendo. Foi bem depois, quando eu já estava casada, mãe, filhos, num outro ambiente da minha vida, que aí chegaram essas referências para mim. E eu consegui identificar e entender o que foi que eu passei naquela temporada, o que se tratava aquela experiência, né? Então, depois dos 35 anos, aí realmente fui me aproximando de forma consciente das deusas mais escuras, né? Comecei até a falar o nome, né? Porque nem falar o nome eu não me dava o direito de falar. Lilith, né? Hecate, né? Essas deusas do universo mais sombrio, obscuro, oculto. E o quanto que elas trazem também de amadurecimento para a gente. Então, muitos passos na minha vida eu só consegui dar depois de ter entrado em contato e internalizado essa consciência que elas trazem. Antes eu queria fazer esses movimentos, mas eu não tinha força. Então, foi só depois de entrar em contato com elas que eu entendi o que cada uma simbolizava e como, né, elas se comunicaram de alguma forma, apareceram de alguma forma nessas etapas. E aí eu pude, sim, fazer as mudanças que eu precisava na minha vida, deixando esse velho morrer, que é a função principal das deusas escuras, deixar morrer uma fase para a gente entrar na seguinte. Perfeito. Isso, inclusive, vai de encontro. Agora tem uma síntese aqui, que a própria Demetra, né, ela não vai dar um testemunho igual a vocês, mas eu separei um trecho aqui do livro para ler, que ele vai funcionar como uma excelente provocação, e eu gostaria que você continuasse na fala, Verbena, porque é algo que tem muito a ver com o que você vivenciou, né, pelo que a gente já conversou, em outras oportunidades aqui de trabalhos que a gente já realizou, e na primeira live ano passado, quando você trabalhou com a gente, né, e é muito importante. Só informando a todas as pessoas que estão fazendo perguntas aqui no nosso chat, nós vamos fazer uma virada de perguntas, assim, um pouquinho mais para o meio da live, pedimos que vocês vão mantendo aí o interesse, que todas as perguntas, na medida do possível, serão respondidas, inclusive nas falas das nossas queridas convidadas aqui, conforme a gente começar a entrar mais, né, na questão toda do livro. E olha que interessante esse texto
como nós percebemos, né, esse traço do feminino, que é extremamente natural, ligado com a raiva, com a morte, com o sangramento menstrual, com a lua negra, com os 28 dias, com esses ciclos todos de luto, tristeza que nos acomete, e que hoje não é permitido, porque ela coloca de uma maneira aqui muito interessante, que leva a questões sociológicas e raciais até, que foram muito mal trabalhadas para nós olharmos só para esse lado solar, só para esse lado masculino, e que, como se o feminino não fizesse parte disso, fosse apenas um reflexo lunar dessa luz, quando tem uma luz interior muito maior, né? Então vamos aqui, ó. Nas sociedades primitivas, que reverenciavam a lua como deus, a terceira fase escura, sombria, era personificada como a deusa negra, sábia e piedosa, que reinava sobre os mistérios da morte, da transformação e do renascimento. Hoje, em nossa sociedade, a maioria das pessoas não tem conhecimento do potencial para a cura e a renovação que existe como uma qualidade intrínseca da fase da lua negra no processo cíclico da vida. Em vez disso, associamos a escuridão com a morte, o mal, a destruição, o isolamento e a perda. Em uma sociedade regida pela consciência branca, solar, fomos ensinadas a temer e rejeitar, desvalorizar e tirar o poder de tudo que é associado com os conceitos do escuro. Pessoas negras, mulheres, sexualidade, natureza, o oculto, o pagão, o que não é aceito, né, pela vigência do cristianismo ocidental e pelas 3 religiões patriarcais primordiais, que são, daí que vem o advento, né, do patriarcado, fazendo uma aspas aqui no trabalho da Demetra, mas continuando, à noite, ao inconsciente, ao irracional e à morte em si. Em termos mitológicos, incorporamos todos esses medos do escuro em uma imagem do mal feminino, conhecida como a deusa negra, que está intimamente ligada à lua negra. Ao longo do curso da história, o papel original da deusa negra como arquétipo renovador foi esquecido, e ela passou a ser temida como destruidora. Em muitas mitologias universais, ela foi retratada como sedutora, a mãe terrível, a anciã portadora da morte. Por isso que ela se manifesta dessa maneira, hein, Júlia? Vê ali a anciã, né? Ou seja, é um arquétipo que ele também está mal visto na sociedade. Ela é vista como... seus biógrafos posteriores a registraram como sombria, má, venenosa, demoníaca, aterrorizante, malevolente, ardente e revoltada. Seja boazinha, né? Como a cultura patriarcal tornou-se predominante, a deusa negra passou a ser um símbolo da sexualidade feminina devoradora que leva os homens a transgredir suas convicções morais, tadinhos, né? E religiosas, para em seguida consumir sua energia vital e os enredar em um abraço de morte. Bem, com essa síntese brilhante que a Demetra nos traz, eu gostaria de passar a palavra então aqui para a Verbena, e aí depois, na sequência, gostaria que vocês comentassem, pode ser nessa ordem que eu vou colocar, mas eu quero que vocês se sintam totalmente livres. Quem quiser depois continuar a falar da Verbena, pode ser uma de vocês, mas pode ser a Pan, a Cláudia e a Júlia. Verbena, dentro disso tudo aqui que a Demetra nos brindou, com essa síntese maravilhosa dessa inversão de valores ligado com o feminino sombrio, é uma impressão, ou é até mesmo uma imprecisão da minha parte, que o sistema político do patriarcado não apenas manteve essas distorções sobre a face escura do feminino sagrado, como também o estendeu isso tudo a todas as mulheres, como forma geral e de repressão e controle? Sem dúvida, né? Uma coisa muito interessante que eu encontrei nesse livro é que a Demetra vai reportando em cada uma das deusas que ela aborda como era a evidência histórica dessas representações, a que elas estavam associadas, e como ao longo do tempo aquilo foi sendo distorcido, né? O significado original, a representação original foi sendo despotencializada,
né? Essa deusa, até que ela fica, na verdade, subvertida, como se fosse distorcida numa visão negativa ao longo do tempo, né? E isso para acompanhar o quê? Ela propõe essa ideia, né, de que a gente vem de uma temporada maior, ela põe todo um ciclo, né, de quase 40 mil anos, enfim, de um efetivo referencial, paradigma mais da energia feminina, e aos poucos essa energia vai minguando, e a gente está numa referência da lua negra mesmo, sem forma, e onde o patriarcado se levanta, assim, de uma maneira mais contundente. E a partir daí ele distorce a narrativa desses arquétipos. E é muito interessante isso, porque a gente vai percebendo mesmo quanto que essas deusas são associadas com o medo, com o proibido. Olha, é melhor você não entrar em contato com isso. A Lilith, por exemplo, né, é uma figura mitológica que as pessoas associam com demônios, com a perda de controle, com alguém que foi obsediado, assim, né, capturado por uma força maligna. A Hecate também fica ali, a Kali, então, né, que representação forte, as pessoas temem, às vezes, até a figura dela, né? Por quê? Porque elas estão associadas a projeções muito negativas, e projeções que vêm do patriarcado, vêm dos homens, e vêm, inclusive, atender interesses do patriarcado, para que, afastando as mulheres através do medo, através desse discurso de que isso é demoníaco, elas nem entrem em contato com esses arquétipos. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo, nessa criação evangélica. Você se sente culpada até de buscar informação. Aquilo é tão proibido, né? Enquanto que essa informação te leva aqui. Primeiro momento, numa aceitação mais profunda de si mesmo, para a gente lidar com a nossa realidade, né? Até a realidade do próprio corpo. Então, essas deusas, elas também são associadas com a questão da menstruação, né, que é um tabu até hoje. A gente está no mês da visibilidade menstrual e a gente ficou vendo aí os números em evidência, né, de mulheres que não têm nem acesso à água encanada para poder cuidar do próprio corpo, e como isso tira a dignidade feminina, né? Então, a gente vive no mundo do faz de conta, de que as mulheres não menstruam, de que as mulheres são obedientes, de que as mulheres não têm opinião própria, né? E em algum lugar alguém combinou que as mulheres são assim, né? Não, houve uma construção e todo um interesse de que as mulheres permaneçam nesse lugar de desconexão consigo mesmas e também de falta de participação, né? Na vida pública, nos espaços de representação. Então, enquanto essas deusas estiverem retratadas dessa forma negativa, isso também faz com que as mulheres não cheguem numa compreensão completa de si mesmas. E isso atende a quê? Atende a uma predominância do referencial solar, né, que é mais autocentrado, ele não é tanto da colaboração, ele é mais da competição, por exemplo. Né? Então, isso atende outros interesses. Né? Quando a gente vai para um paradigma mais feminino, mais inteiro, a gente percebe que a colaboração é outro referencial, mas leva a gente mais longe, muitas vezes, né, do que só a competição nesse paradigma do masculino linear e tal. Então, nossa, tem tantas ideias lindas, assim, nesse livro, eu estou muito feliz mesmo com a leitura dele, porque me trouxe formas de delinear mesmo, para delinear as minhas experiências com esses arquétipos, e trouxe muita compreensão. É realmente de longe, assim, acho que um dos melhores livros sobre esse tema, de verdade. Perfeito. Quer continuar, Pan? Eu posso falar um pouquinho? Por favor. Eu tava na ordem agora. Aqui, ó. Pan Ribeiro, aqui, ó. Esses pontos que a Verbena trouxe, eles são muito, muito importantes, assim, porque eu vejo da seguinte maneira: quando a gente vive num sistema patriarcal, é extremamente vantajoso ter a mulher como essa parte frágil e que está ali na submissão, né, para fazer o que é mandar e servir. Enfim, a mulher, ela serve apenas para isso, né, cuidadora. E quando a gente acessa esse
lado sombrio, esse feminino sombrio, a gente percebe que, opa, somos muito maiores do que isso, né? A gente consegue acessar, inclusive, potências nossas que estavam adormecidas. E falar sobre esse feminino numa perspectiva, né, de todo o machismo também que nós sofremos enquanto mulher, eu tenho que falar que, para mim, não é só referente a um sistema patriarcal, mas também tem um racismo inserido aí, né? Porque tudo que é do negro, tudo que é preto é ruim, e é um sistema que foi criado, né? Foi determinado dessa maneira, né? E a gente pode desaprender. Então, quando eu tenho acesso a esse referencial do livro, é muito bacana porque eu vejo assim, olha só, eu não estou ficando louca, né? Porque existe esse ponto também da mulher, putz, será que tudo isso que eu estou vivendo, será que todas essas situações que estão aparecendo para mim, será que tudo isso é loucura? E não é. Não. Muito pelo contrário, existe uma validade aí, né? É gaslighting do patriarcado fazendo a mulher se sentir dessa maneira. Como aqui uma fã sua, que é uma colaboradora, só fazendo uma parte, a Cláudia Fusco, né? Tá colocando, é muito louco nós separarmos a sombra como se ela não pertencesse a todos nós, né? Como se fosse algo distante, né? E eu acredito que com o tempo, conforme a gente vai estudando e a gente vai entendendo essas nuances, a gente percebe que, na verdade, a luz e a sombra, elas existem, né? Elas coexistem, elas estão integradas. Não é uma parte longe da outra, né? Tanto que, quando a gente fala no terreiro, a gente não tem isso de bom ou ruim, porque tudo está ali coexistindo e vamos fluindo, né? Nessas encruzilhadas da vida. São processos complementares, né? Exatamente, são complementares. Exatamente. Posso continuar agora? Sim, é você a próxima. A gente vai falando, né, e a gente vai percebendo, né, nossa, quando a gente fala, a gente tem que prestar bastante atenção, né, porque na nossa fala cotidiana a gente já insere um monte de informações aí carregadas, né, com esse patriarcado aí, né, com ideias patriarcais. Então, sim, Adilson, você tem plena razão, a meu ver, sobre essa questão da importância do patriarcado, né, e que atua em homens e mulheres, e que é muito importante também, eu senti isso que a Pan falou, da vontade de comentar tudo, de falar assim, gente, eu não sou só eu que penso isso, não era uma visão só minha, eu não estou louca, e isso é muito legal. Então, acho que a primeira coisa que o livro faz é nos inserir num contexto coletivo, quando até então a gente pensava que muitas das dificuldades que se passavam eram pessoais, e não é. É uma coisa que a gente, como mulher ou negra, enfim, cada um vai ter a sua cota de sofrimentos, e a sua cota de aprendizado com esses sofrimentos, e a sua capacidade de renovação a partir dos aprendizados. E uma ajuda a outra, e um ajuda o outro. Então, quando a gente fala de patriarcado, é muito importante ter os homens também junto disso, porque a nossa visão patriarcal, ela atingiu a todos, independente de gênero, independente de orientações sexuais. Então, não é uma coisa assim, homens, mulheres aqui não brincam juntos, e a autora coloca isso também, né? Ela fala, a solução é a gente se unir, a gente, não com essas palavras, com as dela, obviamente, mas ela fala, é uma questão que é pertinente a todos, né? Inclusive ao paganismo. Por quê? Totalmente. Porque as pessoas também pensam que o patriarcado ele começou com o cristianismo, e isso é uma outra incorreção que ela coloca. Na verdade, ele não começou, ele começou 3.000 anos antes, né, de Cristo. Lá atrás, já na Suméria, quando começaram a demonizar Ereshkigal. Exatamente, quando Marduk mata Tiamat. Exato. Não é? Então, dentro do próprio paganismo, você tem o advento do patriarcado, você tem o patriarcado já nos deuses solares, como foi colocado maravilhosamente bem, e é essa a questão. O patriarcado ele começa ainda no paganismo. Então, não é porque é pagão que é necessariamente feminino ou feminista, ou que vai cultuar a deusa.
a gente tem que trabalhar, a meu ver, a importância do livro, ela não é só para pagãos ou para pessoas dessa ou daquela religião. Ela é importante para pessoas de todas as religiões. De todas as religiões. Porque quando a gente fala em patriarcado, e quando a gente fala em sombrio, a gente está falando de coisas, como eu acho interessante trazer assim para a realidade, né, das mulheres, que é uma coisa com a qual eu trabalho bastante, é que, assim, o sombrio na jovem é a sexualidade, né? O sombrio na mulher madura também é a sexualidade, porque, assim, como você já passou da menopausa e você ainda exerce sua sexualidade, então, assim, os preconceitos que a gente sofre ao longo da vida inteira, se ela é jovem, ela é a sedutora, é ela que traz, né, como a Adilson falou, é ela que traz a tentação. Então, assim, olha, na questão do estupro, da cultura do estupro, é a roupa dela, e o patriarcado, ele está aí, e isso está permeando, inclusive, as pessoas que estão dentro do paganismo, e há 30 anos atrás, ou há 29, como era esse ciclo do livro da Demetra, que eu estava começando, né, também, ainda era mais complicado de se falar nisso, então é muito legal que a mulherada de hoje, as pessoas que estão aí divulgando e tudo, já estejam mesmo cada vez mais com essa consciência da gente poder falar nessa nova onda de feminismo, né, que começa no século XIX, que não é de agora, né, e que no livro ela também coloca isso. Então, você tem ondas do feminismo. Ela coloca perfeitamente a questão dos ciclos, né? Então, tudo acontece em ciclos, essa é a ideia, né? Na fase da mãe, cadê o sombrio da mãe? O sombrio da mãe, que as mulheres vivem na realidade, ele é aquela coisa de ter que se abnegar, né? De ter que sempre se colocar em último lugar para ser luz, para ser a boa mãe. Ela não pode comprar uma coisa para ela, mas ela tem que priorizar todas as necessidades dos filhos, até ela conseguir atender alguma necessidade dela, e isso é bem real. Então, assim, é a obrigação de querer ser mãe, é a obrigação de ter que aceitar, se você engravidou, você é obrigada a achar aquilo uma maravilha e a levar isso até o final. E tem muitas coisas que dentro do próprio paganismo, dentro da própria bruxaria, as mulheres ainda têm que se questionar também, porque elas também se colocam contra, também reproduzem preconceitos, também querem ser sua luz, todo mundo quer, a gente quer agradar, é normal, mas assim, você tem que também colocar o que é da parte associada ao que seria uma morte, e que na verdade é um renascimento, né? Que na verdade pode ser um gesto de uma melhor mãe do mundo, ela escolher, ela falar, agora não, porque não vai ser legal para esse meu filho, para essa vida começar agora. Então, tem diversas coisas aí que ainda tem a mentalidade patriarcal, em todas a escolha as da linguagem, né, vertentes. inclusive, né, de definição, também, inclusive, acaba sendo imbuído de resquícios, de sempre acabar não indo para uma linguagem que faça esse feminismo renascer, e ser curado daquilo que lhe foi incutido de uma forma errônea, né? Mas, assim, sem querer a reprodução daquilo que é da linguagem do patriarcado em cima disso, né? A Cláudia Fusco até trouxe uma questão aqui sobre a Marie Jaguin-Gutas, né, que é uma pesquisadora arqueóloga muito admirada por muitas pessoas, até como o trabalho do próprio Joseph Campbell, né, que bebeu muito na fonte dela para falar sobre as mulheres, sobre sociedades arcaicas, autor de um livro maravilhoso chamado The Language of Goddess, e que é sobre arqueologia, né, de uma maneira geral, que ela nem utiliza, né, a questão toda das fases da vida sexual da mulher, né, como a donzela, a mãe anciã, mas apenas como vida, morte e ressurreição, para não ter esse tipo de processo. Mas sim, precisa juntar, né, e ter essa interconexão de uma outra maneira, porque ali ela trata dentro de outras questões ali pré-existentes, mostrando que existiam sociedades matrilineares em 8.000 a.C., mais ou menos ali, né, num outro livro chamado Gods and Goddesses of Old Europe, de 8.000 a 5.500 a.C., mas que ele já estava ali muito imbuído de um processo que foi passando, né, de um processo matrilinear e não matriarcal para um patriarcado que foi se tornando cada vez mais militarista, que é o que a Gerda Lerner fala na criação do patriarcado.
né, que aqui nós publicamos pela editora Cultrix no Brasil, né. Agora eu queria que continuasse aí a Júlia falando sobre isso, que é muito importante, né, sobre essa visão da Demétra, né. Isso faz muito sentido, isso que tu estava falando, Adilson, porque é bem esse lugar, né, de que se hoje a gente resgata toda essa história maravilhosa de cooperação, de mulheres que se ajudavam, né, para a gente tentar, se a gente fala de um passado, é para tentar reconstruir um futuro melhor, né. Então é sempre fazendo essa ligação do passado com o futuro também, né, para a gente também não fazer uma espiritualidade alienada, né, então é sempre bom a gente trazer questões politizadas para dentro do debate, né. Muito importante. Muito importante, até porque o homem tem que se reinventar dentro disso tudo que está surgindo e acabar com um monte de questões que o homem também não aguenta mais carregar do patriarcado, que é para alimentar uma máquina do qual faz com que a gente se torne separatista, né, e acha que tenha privilégios que, na realidade, valida uma camada muito pequenininha e que vai contra todas as mulheres, para a gente poder, novamente, fazer uma síntese, né? Com certeza. A gente construir um futuro que seja melhor para todo mundo, né? Então, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Todo mundo aqui juntinho, ó. Luz e sombra. Masculino e feminino em perfeito equilíbrio. Sim, eu sou completamente a favor de que homens também acessem esse livro e leiam esse livro, por exemplo. Não só as mulheres. Com certeza. É isso aí. É isso, porque a gente é todo mundo junto. Porque esse lugar também da gente ter muito medo do feminino é porque ele nos convida a olhar para dentro, porque ele é esse mistério interior, ele é esse escuro, ele é essa sombra, né? Então é a gente olhar, e achei muito interessante a fala da Pan, quando ela diz que tudo que é negro é ruim, porque às vezes é isso que acontece, né? E que até esse lugar que a Demétra tanto fala, que é a morte como um lugar ruim também, né? Então, todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho, né? Então ela fala, olha como é difícil ser uma mulher velha, mas todo mundo quer o quê? A novinha. E daí tem uma hipersexualização da mulher nova e uma desqualificação total da velha. A velha é que se rale, né? A sabedoria é que se rale. Então, esse ciclo de tu precisar morrer, ele é completamente negado a gente. E quando a gente nega, a gente fica se agarrando, assim, em estar sempre bem, aqueles sorrisos que a gente vê de mídia social, assim. Aquela coisa que, tipo, não existe, que não é a vida real. Né? Então, trazer essa naturalidade da gente. Only good vibes. Gratiluz. A gente tem que abraçar isso dentro de nós. Faz parte dos ciclos da vida, para a vida, morte e transformação. Exatamente, né? Ressurreição, como a Marie já colocou há muito tempo atrás, né? Exatamente. Então, esse lugar de renascimento, né? Que isso que eu acho que é a grande sacada, assim, dela, é de trazer esse tempo que não é uma linha reta, mas que é um círculo, e que ele se repete. Então, o tempo é uma espiral. Então, se nós chegamos em um ponto, nós podemos dar uma volta e chegar nesse mesmo ponto. E não necessariamente esse ponto é bom, né? Que é o que a gente vê, né? Fascismo, neofascismo. Então, nós chegamos em pontos assim também, né? Então, são pontos de negritude da humanidade que nós podemos chegar muito próximo, né? Então, esse lugar é muito interessante, assim, da gente entender que tudo é cíclico e que a gente precisa olhar a sombra para trabalhar ela, né? Exato. Por isso que muita coisa voltou aí com força para realmente ser trabalhada e ser curada de vez, porque não foi, né, ainda. Uma pergunta agora para a Cláudia Raui, que é muito importante, né? Ela fez a tradução do livro. Como foi, Cláudia, o processo de tradução? E dentro do que você já conhecia sobre o tema, o que a autora trouxe de novo para você? Em seguida, e depois pode fazer um bate-bola, e aí a Júlia, a Pan e a Verbena, e continuar esse trabalho, porque é algo novo aí que a gente está trazendo para o mercado editorial brasileiro, ligado a essa continuidade que nós temos nesse grande best-seller, que é o livro de Lilith, que eu vou mostrar depois. Sim, foi um desafio maravilhosamente propício e bem aceito e desejado por mim, porque é legal a gente estar sempre
aprimorando, né, aquilo que a gente sabe, seja com relação a terapias, seja com relação à tradução, e unir essas duas coisas, unir o universo feminino, que é um interesse meu, sempre foi, com a tradução, que também é uma coisa que eu sempre queria fazer, a tradução literária eu nunca tinha feito, foi um desafio muito legal, foi uma oportunidade ímpar, né? E assim, o que me trouxe de novo, tanto como tradutora, quanto como terapeuta holística, como pessoa que divulgou a bruxaria, foi novos conceitos, novas visões, e ao mesmo tempo também relembrar coisas que há muito tempo eu não estudava, eu não parava para ler, entendeu? Eu lembro que Maria Gimbutas, conversei com Márcia Frazão, uma bruxa mais antiga ainda do que eu, e ela falou, Cláudia, você conhece? Eu falei, cara, não lembro. Não, acho que eu não conheço. E eu conhecia, eu já tinha lido há um tempão atrás. Mas, assim, 50 e poucos anos de vida, você não consegue armazenar tudo que você leu, tudo que você viveu, todas as fases que você passou. Então, foi uma revisitação, uma reavaliação, como ela coloca no livro, de conceitos, de aprendizado, de falar, puxa, eu deixei de me interessar por isso, às vezes, por reações de outras pessoas, e de repente, olha só, né, é uma história minha, uma trajetória minha, ela não precisa ser validada pelos outros, é a trajetória que eu tenho para mim, e que eu posso inserir em outros trabalhos, e que eu posso usar o questionamento do livro para aumentar o meu autoconhecimento, meu conhecimento, e fazer uma coisa que você vai sentir que está ajudando também as outras pessoas, né? Porque a fala dela é muito importante que seja traduzida. Nem todo mundo tem acesso ao inglês. As pessoas que já conheciam, que eu conheço, bruxas que já conheciam, bruxas que já respeitavam, e já falaram, puxa, que legal que esse livro está chegando, pessoas de grande conhecimento, mas nem todo mundo tem tanto conhecimento. Nem todo mundo tem acesso a aprender um outro idioma. Então, é legal você trazer isso para mais e mais e mais pessoas aqui no Brasil. Então, eu me sinto, de alguma forma, também, como sempre, aprendendo e ensinando, como sempre, revendo coisas e dando oportunidade também a todo mundo de socializar esse saber, de socializar esse conhecimento, né? É muito legal. Então, eu entrando aí na fase da anciã e tendo essa oportunidade, né, de quem sabe, viver uma anciã de uma forma mais bacana, mais íntegra, mais completa, né, e sempre tentando também fazer com que outras pessoas possam fazer isso depois, né, no futuro, né. A Júlia pode continuar falando um pouquinho sobre o que te trouxe aí de novo dentro do que você já conhecia sobre isso tudo, Júlia? Esse seu trabalho fantástico aí da Mulher Selvagem. Eu gostei muito. No finalzinho, até anotei a página para quem quiser, porque olha, a gente até estava falando, né, Adilson, que como a gente marcou coisa nesse livro. Tem muita informação, né? Gente... A Helena falou também, nunca arriscou tanto o livro, depois ela vai contar também para a gente. E no final, bom, tem muita informação muito legal assim sobre mitos mesmo, isso é uma parte que me interessa, mas no final ela fala como lidar, né, com esses invernos da alma, isso eu achei muito interessante, né, e ela fala que a deusa negra, quando chega na tua vida, ela chega propondo algumas coisas, porque não é à toa que a gente tem medo, que a sociedade tem medo, porque é uma morte que ela está te propondo, né, ela está dizendo, algo precisa morrer. Né? Algo precisa acabar. Esse jeito que estava fazendo as coisas não dá mais. Então, algo precisa acabar. Então, ela fala que são 3 estágios que acontece. O primeiro é a desintegração. É quando a casa caiu. Né? É quando o casamento acabou, é quando o relacionamento acabou, quando precisou mudar de emprego, quando foi demitida, é quando assim, epa, deusa negra bateu na porta, fez aquela arruaça, né? Derrubou tudo, então, ai, ai, ai. No segundo estágio é a purificação, que é quando tu entende que aquilo não vai mais voltar. Às vezes a gente segura e fica, não, mas eu queria que continuasse daquele jeito, mas eu queria que fosse.
Ela diz assim, não vai dar, ó, tu vai ter que desapegar, né? Vai ter que limpar a casa, né? É melhor tu ir soltando. Então, é esse momento de deixar ir, né? Que ela até cita que o apego budista, né? Aquela coisa que tu só tu queria que fosse assim, não vai mais ser assim. Vira a página, vamos embora, né? Deu. E a terceira, que daí que é o que a gente quer correr, porque a gente está acostumado só com a parte luminosa, que é quando a gente finalmente quer esse lugar da anciã. Ela foi lá, ela deixou as coisas morrerem, tudo morreu, ela limpou com as suas ervas a casa, fez a sua defumação. Agora o que ela pode fazer? Ela pode botar a sua semente. Então ela começa a planejar o futuro. Bom, acabou meu casamento, muito bem, mas eu deixei de ser artista por causa daquele casamento. Eu queria ter sido uma artista e eu não fui. Agora eu posso ser. Então tu muda e começa a ver uma outra visão, né, daquilo. Então eu achei esses estágios muito interessantes, assim, porque é bem uma jornada heróica às vezes que a gente precisa fazer, né, do desapego e do soltar. Pena? Pronto, soltei aqui o microfone. O que eu achei muito interessante e rico é que a Demétria tem um trabalho como mitologista também, né? Então, ela conhece profundamente os mitos e seus detalhes. O conhecimento dela de uma erudição fantástica. E ela transmite com uma simplicidade, né? Sabe demais, né? E eu fiquei muito intrigada com alguns detalhes que ela foi dando, então, de cada um desses arquétipos femininos, como aquilo conversa com o momento de cada mulher. Então, o detalhe de ter asas, de ficar em tal lugar, a Lilith no Mar Vermelho, por que o Mar Vermelho? Não, porque não é um outro litoral. Por que a Medusa tem aquele tipo de resposta? Né? Enfim, ela vai aprofundar esse olhar, mas quando a gente traz para a situação concreta, aqueles detalhes se associam com detalhes também da nossa experiência. Então, eu estava muito intrigada com a referência da Hecate que ela fez, e ela fala da mudança de etapa e que a gente tem que ter esse faro para perceber a mudança de etapa na vida. Né? Se você não passa pela mudança com essa presença, você também vai perder aquela oportunidade. Né? É uma porta, tem a questão das chaves que estão associadas com a Hecate. Então, a chave, que porta é essa que você precisa fazer uma travessia? A Hecate é um arquétipo que tem a ver com limites. Né? Então, não tem mais para onde caminhar aquela situação, só indo para uma situação diferente e seguinte. Né? E aí eu me lembrei de quando eu tive um encontro com a Hecate a primeira vez, foi num rito também, para celebrar os fogos sagrados de Hecate, com a Petrúcia, que é uma queridíssima e está sempre ligada com os meus caminhos. Né? A deusa colocou ela de alguma forma nesses nossos entroncamentos. E quando eu saí desse ritual, eu fui assaltada no caminho. Uma pessoa que estava visivelmente drogada, quebrou o vidro do meu carro, entrou no meu carro, pegou a bolsa, pegou o celular e saiu correndo. E eu tive muito medo, né, nesse dia. E era um lugar que não dava para... Meu impulso foi sair correndo atrás da pessoa. Aí depois dei aquela realizada, né? Não, vai atrás, vai ser pior. Sagitário sendo Sagitário, né, Verbena? Totalmente Sagitário, né, Estélio? Mas eu levei um tempo para entender o que aquele gesto representou. Aquela pessoa invadiu o meu espaço e levou a minha bolsa com tudo que eu tinha de referência, inclusive os documentos, né? E aí eu estava justamente numa época de transição da minha vida, saindo da carreira de advogada, né? Entrando de cabeça na carreira de terapeuta, já tinha as minhas formações e precisava me apoiar nelas.
E aí a pessoa tinha levado uma identidade. E eu levei muito tempo para entender o que simbolizou aquilo, né? Eu não estava largando aquela identidade anterior. Estava dando um jeito de, né, as duas. E não era possível manter. Tinha que fazer uma escolha, tinha que optar por essa passagem e concluir essa travessia mesmo, né? E quando eu li o livro e ela foi descrevendo, então, toda essa organicidade do arquétipo, né? E aí eu consegui ver isso com muita clareza. Então, não foi um mero encontro. Realmente eu estava ligada com o arquétipo. Não foi à toa que eu escolhi estar nesse encontro, né, dos Fogos Sagrados de Hecate, porque era representativo dessa travessia, ultrapassar um limite. Eu tinha chegado num limite da minha vida e precisava entrar numa outra etapa. Então, é muito rica cada uma das descrições que ela faz de cada um desses arquétipos, porque a gente pode se localizar na nossa linha do tempo, né? Então, eu tive um outro momento em que foi uma experiência muito forte com a Lilith, e eu sou capaz de reconhecer, porque a Lilith tem outros atributos, outros simbolismos, né? Também é uma deusa negra. Então, envolve o quê? O desapego, essa ausência de forma, a gente ainda não sabe bem o que vem depois, né? Mas com essa riqueza dos detalhes, a gente vai criando referência, vai criando linguagem para interpretar o que foi que aconteceu com a gente, né? Então, é um estudo super valioso, tá no livro, muito valioso mesmo. Posso complementar? Uma coisa também de um aprendizado, né, de um dos vários aprendizados, citando, que eu lembrei com a Verbena falando, é a parte arqueológica, que eu ia citar lá quando eu falei da Maria Gimbutas, né, e ela, a Demetra, ela fala das eras precessionais, né, da mudança precessional. Então, ela fala muito de dados arqueológicos muito interessantes, né, sobre as mudanças de era, sobre a lua nova, no sentido de um final de ciclo que acontece no planeta e que ele se sobrepõe, vários ciclos se sobrepõem, e a gente estaria agora, né, tanto quando ela localiza na época que ela escreveu, quanto até agora estamos em um período de lua negra, né, sem querer dizer que é ruim ou só bom, mas sim ela explica, né, detalhadamente como essas eras se sobrepõem e se unem, e às vezes a gente passa, e o planeta está passando, pela coincidência de alguns períodos de lua nova, né, de alguns períodos de lua negra, né, e que nós estamos, então, agora em uma junção de 3 períodos de lua negra, que ela localiza, de acordo com cada era, de 26 mil anos, de 5 mil anos, como eu falei do patriarcado, né? Então, ela localiza isso, a gente, no tempo e no espaço. Acho uma coisa muito, muito importante também. E ela fala dos períodos difíceis, não só para as pessoas, mas para o planeta, e do que se tem a aprender com isso, né? E acho que é mais uma sincronicidade o fato disso estar vindo para o Brasil agora, né? Nesse momento. O momento final do Kali Yuga, né, que nós estamos vivendo, que é de realmente assim, tipo, já deu, acabou, né? Só que tem que mudar, e aí o planeta entra em processos convulsionais para expelir essa situação toda ligada com essa competição extrema, essa expropriação, né? Na realidade, tem que falar realmente essa palavra do que é a Mãe Terra, o sangue da Mãe Terra, o petróleo, né? Que está ali e que você destabiliza a crosta e gera essa questão toda de tsunami, maremoto, terremoto, né? Ou seja, a Mãe Terra responde com as dores e com a fúria mesmo ali de tudo isso, e com essas mudanças, porque o ciclo da precessão dos equinócios, né, ali em 5.120 anos, que dá ali os 5, né, que gera os quase 26 mil anos que ela coloca, cada um deles está acompanhado por um processo que, assim, olha, não interessa o que vocês façam enquanto poder solar, que é crístico, masculino, enfim, tudo tal, isso tende a mudar, se transformar, para voltar a entrar em equilíbrio, né?
Dentro desse contato novo, como foi para você, Pan, então, né? Quer dizer, dentro do que você já conhecia sobre o tema, você já falou que não conhecia a Demetra, né? O que trouxe de novo para você esse livro, nessa questão tão forte, lilithiana, que você vive aí, né? Mesmo que eu vou te fazer uma pergunta depois, que está conectado com tudo isso, como você já sabe. Olha, eu acredito que existem alguns pontos, até que eu quero aqui ressaltar, porque a maneira como a Demetra fala sobre a morte, né? Como eu disse no início da live, eu venho de uma comunidade de terreiro, né? E a gente não entende a morte como fim. E o nosso sistema, querendo ou não, falta a morte como final de ciclo, acabou, né? E não é dessa maneira. Ela traz aí essa visão do renascimento. Eu estou passando por um processo de luto. Até né? o que a Ana Luísa falou aqui, né, no chat. Me parece um parto. Lembrei dos meus partos, é isso, exatamente. Né? E eu estou num processo de luto. E a gente passa pelo luto em vários momentos da nossa vida, né? Quando termina um relacionamento, quando sai do emprego, o luto está ali inserido, que a gente acha que o luto é só quando perde alguém. Mas existe sim uma diferença quando você perde alguém, né? Eu perdi meu pai fazem 2 meses pro Covid, né? E embora a gente aí fazendo todo esse trabalho de sombra e acessando a lua negra e acessando essas entidades e deidades, né? A gente visualizando, né, tudo isso nos rituais é uma coisa, mas sentir na pele é outra, né? Então eu tô meio que olhando para todo esse aspecto, né, da minha vida, e o livro caiu justamente nesse momento, então eu achei muito assim a sincronicidade, né, das coisas, tipo, é hora de trabalhar, porque alguns hábitos não se sustentam mais, né? Então, para mim, a relevância do livro e tudo que é pautado ali é porque, para a gente entender esse resgate, primeiramente, da nossa ancestralidade e do nosso ser natural. Não estou falando normal, não, gente. Porque a normalidade, o que é ser normal, né? Mas é o nosso ser natural, né? Então, para mim, essa. Eu me senti assim abraçada, né? Eu me senti abraçada, acolhida, e é um processo muito intenso. Não dá para dizer aqui que é fácil, que é docinho, um carinho na cabeça, porque você começa a enxergar padrões de comportamentos também que não são bacanas, né? De se ter. Às vezes a gente está aqui trabalhando com espiritualidade, falando muito sobre esse feminino, mas nós também, enquanto mulheres, precisamos curar o nosso masculino, né? A nossa energia aí que está ferida por causa desse patriarcado, né? De alguma forma. E aí são vários acessos, informações que vão se entrelaçando. Muito legal esse ponto que você tocou, muito importante. Sim, eu acho muito importante, porque eu perdi o meu masculino, não é que ele está aqui comigo, mas eu perdi o que representava o masculino na família, né? Meu pai. Então, para mim, tudo é simbólico, né? Porque nós, quando estamos nesse meio, assim, tudo é simbólico, né? Então, ali me trouxe, olha só, é hora de trabalhar isso em você, o que foi essa energia, e ele não se foi, né? Não acabou, né? Não é o fim, porque, querendo ou não, bate no nosso colo, acabou, é o fim, não tem mais, né? Não, tem algo além, tem uma regeneração, um renascimento, um trabalho que a gente tem que ir fazendo, que é desafiador, sim, né? Vamos ser realistas. É o que a Sueli Salles colocou aqui, né? Analogias cristalinas e pertinentes. Gaia está se curando, expurgando. Então, acho que eu percebo, é uma coisa minha isso, né, que eu quero falar aqui, que eu tenho, já comentei um pouco com a Cláudia, em meio à tradução do livro, com a Verbena também, aqui na editora, né, quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, trazendo mais esses livros aqui, o avanço, inclusive, da violência contra a mulher, nessa quarta onda do feminismo, que está pegando, inclusive, as adolescentes, e essa questão toda do feminicídio cada vez pior, né, e aparecendo, porque sempre houve muita violência contra a mulher, só que sempre houve muito silenciamento, e agora não mais isso. O que eu percebo realmente é o quê? É uma tentativa de sufocar
essa mudança, que está vindo da própria Terra, dessa própria questão toda de Gaia, da mudança climática, né, das guerras, né, do que está aí esse patriarcado caindo de podre, que eu falo e tudo tal, porque é um medo da mudança, e não adianta atacar o feminino, você tem que fazer as pazes com ele dentro de você, porque acabou, já era. Esse processo todo de espoliar o planeta não tem mais condições, nós temos que entrar num processo de simbiose com o planeta, e não de luta contra o planeta, né? E aí entra uma coisa muito importante, que é essa conexão com esses arquétipos sombrios, para a gente poder passar por essa transição da melhor forma. E essa pergunta agora vai para a Júlia Otero, aqui, né, falando um pouquinho sobre a questão toda de Lilith. Júlia, você podia falar um pouquinho sobre como a autora aborda de forma brilhante a gênese do mito de Lilith, das suas primeiras aparições como a deusa dos ventos, ainda ali na Suméria, já contaminada por essa questão do patriarcado que a Cláudia Raui colocou tão fortemente aí, ou seja, já vem no paganismo, não vem do cristianismo, né? E como o seu mito foi se modificando com esse advento da predominância da cultura machista do patriarcado. Como foi essa transição daquela Lilith lá no começo, quem ela era, né, e até associada, né, com Inanna, com essa questão de Afrodite, com essa questão nutridora, para se transformar nessa Lilith midrástica, né, que está ali no Midrash do século XIII já, e depois de Cristo, né? Como é que é isso? Como você se sentiu com o trabalho da Demetra e como você vê isso aí no seu trabalho? Conta um pouco para a gente do seu trabalho associado à Demetra. Eu gosto muito, né? Gostei muito que ela traz, bem como a Verbena falou, muitos detalhes, né? E isso é muito interessante, coisas que eu não sabia de Lilith. Eu sabia mais da mitologia hebraica, e saber desde o comecinho é muito interessante, porque Lilith, a gente está mais acostumado com Adão e Eva e Lilith, né? Que foi a primeira. Mas, na verdade, é bem antes, quando ainda... Aparece lá no Gilgamesh, né? Muito antes, quando começam a falar dela, ainda estavam escrevendo em barro. Então, assim, faz muito tempo. A primeira aparição é na escrita cuneiforme da escrita ali da epopeia de Gilgamesh, né? Sim, sim. Então, ela vem na Suméria, ela começa lá, né? E a Demetra, ela traz esse lugar e vai narrando cada lugar onde ela aparece, em cada mitologia. E ela começa na Suméria. E na Suméria, a grande deusa era Inanna, né? Inanna era a grande deusa, era tipo o deus, né, de hoje, né, que é o mais conhecido, o deus único. Aí, ela, essa do meio. Não, essa do meio é Lilith, né? Ela ainda é identificada, não se sabe se é Ereshkigal, Inanna ou Lilith, essa daqui, né? É porque ela tem esse lugar que é tanto que a gente vai falar, que ela é tanto das asas, como também ela traz o lugar da serpente também, né? Então, Inanna é essa deusa toda poderosa, e ela tem outras deusas junto com ela, né? E uma das deusas que aparece junto com ela é Lilith. Só que naquela época, a gente entende que a sexualidade é um lugar para a gente também atingir o êxtase espiritual, tá? Então, a gente entende que lá no nosso chakra básico é como se tivesse uma cobrinha, né? A nossa Kundalini. E conforme a gente vai trabalhando a nossa energia sexual, essa Kundalini vai subindo e a gente pode se iluminar através do sexo. Imagina a igreja sabendo disso. Pode se iluminar transando, que isso? Tantrismo, né? Não. E qualquer um pode, não precisa pagar dízimo, não, isso não pode, vamos ter que abafar isso aí, né? Então, Lilith era quem pegava a mão das pessoas e dizia, vamos para o templo. E as sacerdotisas, elas conseguiam, as sacerdotisas de Inanna e de Lilith, conseguiam, através do sexo, trazer um contato divino. Quando começa, imagina, tu vai... um pouco o que o Tantra também fala hoje, né? Então, através do sexo, tu vai conseguir ter essa iluminação. Só que daí, isso é muito perigoso, né, gente? Porque qualquer pessoa consegue,
né? Porque todo mundo pode transar, né? Então, imagina, não, a gente tem que, né? E essas sacerdotisas, elas eram livres. Então, como é que tu vai botar uma mulher sexualmente livre assim? Não, vamos ter que apagar isso aí, né? Então, a Lilith, ela aparece como esse lugar também de insubordinação, né, gente? Da gente conseguir retomar esse lugar de liberdade sexual. Porque ela vem, primeiro, como essa deusa, que ela aparece como uma deusa donzela, que ela está ligada, todos os mistérios do sexo estão ligados a ela, então, o nascimento, a sexualidade, o parto. Só que daí como é que tu demoniza uma história? Quando tu pega essa história e tu coloca como uma coisa negativa. Então, dela ser a maravilhosa dos partos, dela ser a maravilhosa que tem todos os mistérios relacionados à sexualidade, ela vira assassina de crianças. Né? Então tu demoniza algo que era maravilhoso, ela vira a promíscua, né? Então a gente vai, conforme ela vai caminhando em várias mitologias, ela vai trazendo esse lugar que vai apartando essa deusa. E uma das mitologias que tu tinha falado, né, Adilson, é quando Inanna, que é para ser essa grande deusa, tem a Lilith como a sua serva, né? E Lilith mora dentro de uma árvore. Nos pés dessa árvore tem ovos de cobra, cobra simbolizando essa serpente, simbolizando essa sexualidade, né? A terra, esse lugar que vai me conectar com os céus? Essa cobra que vai subir, essa sexualidade. E lá em cima, pássaros, que é a imagem que o Adilson mostrou. Então eu vou me conectar, vou voar até o céu através disso. E aí chega um homem, um gigante, não é só um homem, é um gigante, né? Um homem muito grande, e vai lá e corta essa árvore. Então isso já mostra, como a Cláudia falou, esse patriarcado que vem lá atrás e que começa a cortar essa deusa, que começa... e ele transforma, eu achei isso muito interessante, porque ele pega essa madeira e ele transforma numa cama. Ele transforma num trono. Ou seja, fica deitadinha aí, não me incomoda, mulher. Sabe? E Lilith vai para onde? Lilith é mandada para longe. Vai-te embora, sabe? Então, Lilith, em várias mitologias, ela é jogada para longe. Ela é jogada para o lado de vamos botar para fora. E quando a gente vai para a mitologia hebraica, que foi a que ficou mais conhecida, a mitologia judaico-cristã, a gente vê Adão e Lilith sendo criados juntos, iguais. E daí quando Lilith diz, não, mas eu queria transar de um jeito, e Adão diz, não, mas eu queria de outro jeito, então vai-te embora, Lilith, não te quero mais. E ela é ida pro que tu tinha falado, Verbena? Pro Mar Vermelho, né? Ela é jogada para o Mar Vermelho e é condenada a para sempre, todos os dias, ficar parindo demônios. E daí, gente, daí começa uma história, né? Daí, porque ela é a projeção desse medo que o masculino tem, desse feminino potente, orgástico, desse feminino independente. Então eu projeto tudo que é tipo que eu gostaria e que não tenho, e eu projeto como uma coisa diabólica, demoníaca, e não chegue perto, e não fale sobre isso, e não queremos saber, né? Então ela é esse lugar que as pessoas realmente têm medo, né? Porque ela representa a insubmissão. Eu não vou ceder, mas ao mesmo tempo, qual é o recado? Se você é insubmissa, você será excluída da sociedade. Então seja boazinha que nem Eva, seja bela, recatada do lar, né? Então o lugar para a gente trazer esse lugar de empoderamento e de não, eu vou fazer as coisas do meu jeito e a gente resgatar esse começo, porque no começo ela era uma maravilhosa, ela tinha os saberes da vida e da morte, ela sabia como trazer a vida, então ela se transforma numa cobra e vai lá para Eva, olha a cobra, que é a sexualidade, diz, Eva, muito bonito, né? Aqui, hein? Essa maçã aqui tu vai ter todo o conhecimento, Eva vai lá e come. Quando eles comem, eles são expulsos do paraíso. Então, qual é a mensagem? Por causa da mulher, nós fomos expulsos do paraíso. Então, a mulher é a nossa culpada de todos os nossos pecados.
E aí vai se formando. Quando tu conta uma história para um povo, tu está contando uma forma de pensar também, né? Então é esse lugar... esse livro é ótimo, né? A gente está trazendo um... História da opressão das mulheres pelos homens, por Gerda Lerner. Prefácio aqui da nossa querida Lola Aronovitch. Então, quando a gente conta histórias, é também quando a gente resgata essa Lilith, que a gente está dizendo, não, Lilith também tem amor. Lilith não é o demônio, né? Porque depois até teve tanto medo que os padres chegavam a botar crucifixos nas suas partes íntimas. Isso é um detalhe que eu achei, tipo, cara, quando eu li, eu comecei a rir, né? Eu disse, meu Deus, minha deusa. De tanto medo que tinham, né, dessa potência, né, e ela vai trazendo esse lugar mesmo da gente se empoderar dessa liberdade sexual, né, da gente conseguir questionar o status quo, questionar aquilo que nos foi dito que foi sempre certo, né. Tem uma aluna minha, Dilson, que até falou, né, como é que entra no teu trabalho. Eu sempre deixo muito livre para as pessoas irem se conectando com quem elas precisam se conectar, né. Mas teve uma aluna minha que ela teve uma educação bem católica, sabe? Parecida com a tua história, Verbena. Bem, né? É mais conservadora, assim, né? E aí... Só que eu via que dentro dela existia uma Lilith, assim, sabe? Existia, tipo, uma mulher que ela era aquele mulherão, ela era efervescente, e eu comecei a falar para ela das histórias de Lilith, né? Nossa, essa mulher, ela virou, sabe? Ela, tipo... se empoderou, hoje ela faz polidense, ela chegou a tatuar o símbolo de Lilith aqui, no rosto, para vocês verem como foi poderoso, assim, ela, tipo, se empoderou da sua sexualidade, se empoderou dela mesma, sabe, e disse, nossa, foi muito lindo de ver, mas eu acho que é bem, tipo um pé na porta, assim, eu sinto que a energia de Lilith é um pé na porta, é tipo, eu tô chegando, eu não vou pedir licença, eu não vou ser boazinha, se eu precisar falar firme, eu vou falar firme, sabe? Porque Sagrado Feminino não é aula de etiqueta, sabe? Ela vai chegando e vai metendo o pé na porta. Se ela precisa ser assertiva, ela vai ser assertiva. Isso que você citou agora como Sagrado Feminino não é aula de etiqueta é muito importante para as mulheres não se colocarem num lugar de Sagrado Feminino machista da seguinte forma: Sagrado Feminino, a mulher é um ser transcendente, diáfano, belo e luminoso. Gente, não pode comprar esse tipo de arquétipo, né? É muito delicado, né? Esse tipo de coisa porque você acaba comprando novamente uma visão machista de algo que está vindo para transformar e colocam as mulheres, né, num lugar assim, somos seres especiais, sobrenaturais. Quando você transforma a mulher num ser sobrenatural, você tira a dignidade dela enquanto ser humano de igual para igual com um homem. Né? E aí entra machismo de novo na história. Até aqui foi citado, né? Que é uma parte da cultura do patriarcado que coloca isso, da cultura midrástica judaica antiga, né? Que Lilith é responsável pelas ereções noturnas e os semi-derramados. Os padres morrem de medo. Né? Foi citado aqui pela Caroline Chiarelli, porque o que acontece? É uma maneira de colocar a culpa sempre no outro, algo que acontece, né? A poluição, enfim, é uma coisa que ocorre naturalmente. Não é culpa minha, é culpa desse demônio aqui. Então, ou seja, em 4.000 anos de deusa dos ventos e de criação e dessa conexão toda que tinha lá atrás, na Suméria, no século XIII, olha como ela é colocada, né? Tão brilhantemente pela Deméter, dessa maneira como você colocou, né? Um ser que é banido por querer igual processo ali como Adão, né? Mas isso já é uma cultura que foi criada e inventada ali depois, porque quando Deus criou o homem, macho e fêmea, ele os criou, e depois cria Adão e Eva, são capítulos diferentes no livro do Gênesis, mostra que está criando uma espécie, né? Um código genético voltado para masculino e feminino. Aí depois existe um processo de clonagem, né, do qual aquele ser poderoso é colocado de fora. E até esse Deus, né, ele é questionável porque ele é um arconte, ele é um carcereiro desse pseudo jardim das delícias aí, do qual visa acabar com o princípio lunar e reinar como um ser solar,
que aí aparece, né, alguém super subversivo que as pessoas não olham, né, que é um mestre chamado Yeshua Ben Yosef, né, que é Jesus de Nazaré, e fala lá em João 8:21, se eu não me engano, tendes por pai o diabo. Ou seja, não acreditem nesse ser ali que diz que as coisas são assim, porque não é desse jeito, né? O equilíbrio é importante. Atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, ele não condena a mulher, né? E aí cria uma igreja em cima dele para isso, né? Para ir contra isso, né? Então é incrível como a gente vive uma psicose coletiva para querer acachapar o feminino. Não é possível isso, né? Exatamente. Eu queria agora que vocês falassem sobre Lilith agora. Todas vocês, você, Cláudia, e passa aí para todas as mulheres, para continuarem isso. Dá vontade, né, de falar, vou falar rapidamente o que eu acho mais interessante, é exatamente essa questão da sexualidade, né, porque muitas vezes o que a Lilith traz para a gente é essa coisa de, olha, eu posso fazer o que eu quero, eu não preciso fazer só para agradar o outro, né, e é isso que é muito, muito importante, porque nas microfísicas aí do poder, o que a gente tem visto mais frequentemente, pelo menos, assim, eu trabalho com 90% mulheres, né, na terapia holística e tudo, no tarô, e, assim, são essas relações de poder dentro dos relacionamentos, com aquele homem que a mulher já confia, que a mulher já gosta, que ela já aceita, que é o marido, ou que é o parceiro, ou a parceira, enfim, e em casais também, de pessoas do mesmo sexo, onde esses papéis são muito definidos. Eu acho que o que a Lilith traz é essa coisa de eu tenho que ver o meu prazer, eu tenho que ver se isso é bom para mim, se desse jeito fica bom para mim ou não, né? E não aquela coisa de, como a gente vê, todo o roteiro da relação sexual, quase que num início e fim sempre marcado pelo homem, né? O que marca o fim é a ejaculação do homem, por exemplo, e não é uma interpretação do potencial orgástico da mulher como se fosse igual ao do homem, e não é, é diferente, né? Não há porquê, por exemplo, eu estava vendo no outro dia uma opinião aí de uma pessoa, de um homem, que é bambambam na área de sexualidade, enfim, tem coluna e tudo, e aí o leitor dele estava com uma pergunta, era um homem perguntando assim, doutor fulano, a minha mulher, ela não espera que eu goze, isso me incomoda. E o cara, o doutor, o especialista, o bambambam, não, o pior foi o que o cara falou, o conselho dele, do bambambam, foi assim, olha, de repente uma terapia, fala com ela que isso está te incomodando e faz ela esperar. Eu falei, gente, peraí, a mulher pode gozar 15, 16, 20 vezes. O que o cara está reclamando? E aí, quem eu vi comentando sobre isso foi um homem. E quem eu vi comentando sobre isso foi um homem. Então, assim, a gente não pode ser tão, né, de achar que... Olha só, o cara tem um conhecimento teórico, eu respeito muito, ele é um médico, um doutor, um sexólogo e tudo. Mas, assim, nada como você ter um lugar de fala, né, e de você conseguir mostrar assim, peraí, esse problema é coisa do patriarcado, gente. Isso aqui é a visão patriarcal que está gerando esse problema. Não precisa esperar, né, é diferente o potencial e a quantidade de vezes, a forma... Então, acho que a Lilith, a grande importância dela na vida prática das mulheres é enorme, é enorme. É entender tudo isso e poder dizer, ter um lugar de fala para passar de uma forma mais interessante aí, para que não se veja problema em coisas que são, na verdade, ótimas. Soluções, potencial que fez com que a mulher fosse temida, que era esse temor do potencial orgástico, esse temor do prazer, né? E a gente tem até hoje religiões patriarcais que fazem a clitoridectomia, né?
no Oriente Médio e tudo. Então, são África. coisas muito necessárias na África, são coisas muito necessárias que sejam conversadas, né? A live está um sucesso, tem mais comentários aqui da Verbena e da Pan sobre esse tema, e aí depois a gente tem uma pergunta para a Pan, a gente está quase caminhando para o final, estão pedindo parte 2 aqui, né? Eu estou realmente muito feliz com realmente assim, a forma, né, como a recepção está sendo super calorosa. Talvez a gente tenha que falar, porque tem muito livro aqui ainda para mostrar, e a gente tem aí mais 15 minutos, pelo menos, acho que 20 no máximo. É isso, né? Então, acho que talvez a gente vai fazer mais uma, mas eu queria aí o comentário de vocês sobre Lilith, né, da Verbena e da Pan. Tem uma pergunta aqui para ela e aqui um processo final, geral, para vocês falarem, e tem aqui alguns livros para mostrar, mas acho que vamos ter que fazer parte 2, hein, gente? Então, eu vou falar rapidinho uma coisa que me chamou muita atenção, né? No mito de Lilith é esse lugar justamente da sexualidade, da potência orgástica, como esse mito é explícito ligado para essa dimensão da vida, né, da sexualidade, que é uma dimensão que a gente só vive se tiver 100%. Né? Se a gente estiver no 50%, você não vai gozar, não é? Então, ela requer a mulher inteira, a Lilith. Né? O 100%, não pode deixar nenhuma parte sua fora. Né? E eu acho que é daí que vem essa associação com essa potência da sexualidade, da fonte de criação, de como isso alimenta a gente, energiza, vitaliza também, né? Para a gente potencializar, então, os nossos projetos de vida. Eu acho muito significativo quando a mitologia judaica coloca a Lilith como assassina de crianças, por exemplo. Né? Então, tem todo um ritual de proteção, de chamar os anjos para proteger aquela criança da Lilith. E a mãe também, que a mãe pode ser tomada pela Lilith nessa época do puerpério, que também é uma experiência da sexualidade feminina. Né? A mulher passa pelo parto, o parto natural é um parto vaginal, você tem a amamentação, né? Então você está lidando com órgãos que foram atribuídos a uma experiência de sexualidade apenas de relação intersexual, mas que na verdade são órgãos reprodutivos, que têm o caráter de nutrir um bebê, de fazer com que ele tenha um primeiro contato com o mundo positivo. Então também requer esse 100% da mulher, né? Essa primeira fase do cuidado com a criança, né? E que é uma época que a gente está extremamente sensível. Quem já foi mãe, né, deve lembrar desses primeiros 6 meses de amamentação exclusiva, que você tem que, né, vai no limite dessa exaustão ali, e a gente acaba chorando por sem motivo, a gente estoura, a gente fica nervosa, enfim, os hormônios estão oscilando muito, né? E como que é a leitura, então, cultural? Então essa mulher está explodindo desse jeito porque a Lilith pegou ela. Né, é uma incompreensão dessa etapa. Né? Então, isso reflete muito mais uma incapacidade de ler a mulher, de entender que fase é essa, do que necessariamente algo negativo que está acontecendo com ela. Não é negativo aquilo é crescimento, é para ela se descobrir mais, para ela se superar. Né? Enfim, e na sexualidade é a mesma coisa. Então, a experiência com a Lilith vem nesse lugar do tudo ou nada, né? Que tem coisa que a gente não negocia. Tem coisa na vida que vai com tudo mesmo. E a Lilith paga esse preço de ir com tudo. Ela não negocia e fala, vou ficar mais um pouquinho aqui com o Adão, vou dar uma enrolada nele, vou transar com ele um pouquinho aqui, né, por baixo, para ele ficar feliz e eu continuar aqui no paraíso. Não, ela banca. Né? A Demétra põe isso com muita propriedade, é uma escolha, ela sabia que seria punida, e ainda assim ela não se vende, né? Porque tem coisas que a gente não negocia, né? Vai com tudo, né, que a gente tem. Então é um mito que eu acho que faz toda a diferença assim, no mundo atual. A gente está vendo como que as mulheres estão chegando nesse lugar de não se silenciarem mais, não negociar mais com essa visão de que a mulher pode menos, ganha menos,
né, escolheu ser mãe, então paga o preço de ser mãe. Não, eu quero os meus direitos, eu tenho esses direitos, vou exigir, vou encarar um julgamento, mas eu vou denunciar uma violência sexual, por exemplo. Vocês podem não acreditar em mim, vocês podem me julgar pela minha conduta, mas eu vou sustentar o que aconteceu comigo, enfim. Então, a gente está vendo que as mulheres estão se apropriando muito dessa inteireza e dessa verdade que a Lilith promove, né? E isso está causando o quê? Mudanças. A gente está vendo mudanças muito rápidas acontecendo. Aqui no Brasil, a gente tem legislações novas, por exemplo, crime de importunação sexual, né, coisas que estão recepcionando as demandas das mulheres, porque elas estão pagando esse preço de se expor, de declarar o que acontece com elas, de declarar essa diferença, essa injustiça no tratamento, por elas serem melhores, e reclamar, então, de voz própria, né, os seus direitos. Então, isso vai trazer avanços para as mulheres, que, na verdade, vão contribuir para uma melhor convivência entre todos. Então, no final, é evolutivo o processo. É evolutivo. Quanto mais as mulheres se apropriam desses mitos escuros e vivenciam nas suas próprias histórias, né, tudo isso contribui para que todo mundo ganhe em consciência, né? Eu vou continuar falando sobre Lilith aqui agora, perguntando uma pergunta especificamente para Pan Ribeiro. Depois tenho aqui para finalizar a live, citar algumas coisas, mas eu quero já deixar aqui claro que eu estou com uma ideia aqui, porque a parte 3 do livro, gente, não foi abordada, né? Se vocês toparem, nós vamos levar aqui para o departamento de marketing isso, para a gente fazer aí, de repente, na semana que vem, daqui mais 15 dias, sei lá, tal, né? E aqui o próprio público que está pedindo, né? Uma live nossa com muito sucesso. Tem muita gente aqui online, né? 1h30 já, gente de live. Na parte 3, que ela fala sobre os ritos de renascimento, a gente não abordou nada sobre um fato importantíssimo, que a gente tem obras correlatas no catálogo, que eu queria que vocês falassem muito sobre isso, que é um assunto fascinante, com uma outra forma, diferente do que o patriarcado aborda, sobre as mulheres, e muitas mulheres não conseguem ainda lidar com isso, que é a deusa negra como musa da menstruação e da menopausa. E falar sobre os mistérios iniciáticos de Deméter, de Perséfone, e o poder de cura da escuridão lunar. Essa terceira parte aqui não foi abordada. E aí, vocês vão topar voltar aqui com a gente? Vocês 4? Vamos fazer de novo? Sim. Vou levar aqui para o departamento de marketing. A gente tem toda uma programação com outros lançamentos, né? Mas eu creio que, assim, dá para linkar isso com muita coisa, que é o trabalho, né? Aqui do Oráculo da Lua Vermelha, da Miranda Gray, né? Tem muita coisa para ser comentada aqui, né? Da Grande Mãe, mas aí nós vamos falar depois. Tem outras bibliografias aqui. Pan, dando continuidade sobre o mito de Lilith, no mundo contemporâneo, você que se intitula em seu site como uma feiticeira marginal, que busca uma espiritualidade que visa a ruptura com práticas doutrinárias coloniais, e o que eu achei genial da sua parte, fica claro aqui, pelo menos para mim, que muitas mulheres ainda estão, como você, na busca dessa Lilith interior, sobre essa questão de não se dobrar aos valores do patriarcado e da nossa cultura brasileira colonial, excludente, né, e tão, sabe, pequena, voltada para uma camada muito elitista. Ambas estreitamente ligadas a esse processo que é extremamente preconceituoso e machista. Como é para você, dentro dessa cultura, como mulher negra, periférica, não pactuante, dessa cultura machista no qual a gente vive, tal como a Lilith no seu exílio, né, por não se submeter, ter o seu trabalho tão reconhecido, tão valorizado, tendo tantos seguidores nas redes, com seu exemplo inspirando tantas outras mulheres. Conta pra gente como é que é tudo isso aí para você. Olha, toda vez que eu conto o processo de nascimento da Bruxa Preta, as pessoas imaginam, você se planejou, se organizou, e acho que naquele momento, todas as deidades sombrias estavam ali, põe para fora o que você está sentindo, né? E eu estava muito irritada, assim, eu estava muito brava, porque a gente vive num meio que, apesar de estarmos falando sobre esse processo todo de emancipação, né, de resgate, de cura, e, enfim, tudo isso, e de consciência também, consciência social, ainda existem alguns resquícios que, né, respinga ali, e eu sempre me senti muito reprimida, né, porque eu não me via
nas redes sociais quando a gente fala de nicho e espiritualidade. Eu não via pessoas pretas, eu olhava círculos de sagrado feminino, eu não via pessoa preta, eu não via mulher mais velha, eu não via mulheres trans, e aquilo me incomodava muito, né? Porque eu ficava pensando, nossa, então a espiritualidade, ela é só isso, né? Não é. Quando você entra, você vê que o negócio é muito louco, muito maior, e tá todo mundo junto e misturado, né? E aí eu fiz foi o meu primeiro post, foi um desabafo. Falei, gente, estou cansada. Coloquei tudo para fora, toda a raiva, né? Até essa coisa do sentir raiva era uma questão no meio, porque raiva é muito negativo, é perigoso, não sei o quê. E aí, trabalhando, até falando de Lilith, né? Ela tem uma questão muito assim assertiva, né, desses sentimentos. Eles existem, eles são reais, eles estão com você. Suprimir não vai ser saudável também. Não vai te deixar melhor, né? Não sentir, não falar, não vai fazer melhor também. Então falei. Falei nisso, foi crescendo. Eu não esperava, na verdade, encontrar com tantas pessoas. Para mim é tudo reencontro, na verdade. Reencontrar com tantas almas, né? Porque a gente se percebe, às vezes, isolado, né? Sozinho. Ai, se eu falar, não vai ter ninguém ali para entender o que eu estou passando. E é surpreendido. Né? Então, eu vejo uma responsabilidade em cada palavrinha e a maneira como eu pauto, né, a espiritualidade, porque eu trago os temas de maneira mais séria, mas às vezes eu faço uma brincadeirinha ou outra para deixar mais... para a gente sair da rigidez, porque senão a gente entra também em um monte de pilha errada, né? Então, dá às vezes para rir de si mesmo dentro desse processo, né? Com responsabilidade e discernimento a gente consegue. Então, a Bruxa Preta, ela não é só a Pamela, né? Ela é um portal, como eu mesmo descrevo, eu falo hoje. Ela é todo um monte de bruxa aí existindo e praticando a sua magia, né? Conforme a realidade dela. Eu pratico aqui da minha laje, mas tem as bruxas que, né, praticam aí do apartamento, e isso não faz com que elas não sejam, né, bruxas ou menos bruxas, né? Porque tem aquele estereótipo todo, a bruxa é só aquela que está na floresta. Não, não é só essa. É maravilhoso também, amo. Inclusive, nesse momento que nós estamos, adoraria. Mas temos nós aqui, né? Eu na favela, outras na cidade, interior. Estamos aí fazendo a nossa magia acontecer, né? Então, acho que acessar esse feminino sombrio, acessar essas entidades, acessar Hecate, Lilith, basicamente olhar para si, para tua essência, né? E dizer, ok, eu existo, eu estou fazendo aqui o meu rolê, como eu digo, o meu rolê acontecer dentro do que está nas minhas mãos, porque a gente tem que ter essa consciência, né? Às vezes eu não tenho acesso a uma coisa ou outra, mas por isso eu não vou praticar, por isso eu não vou fazer, não. Mete as caras com o que você tem nas mãos, né? Então, eu acho que essa é a ideia aí, o que a Bruxa Preta se propõe. Perfeito. Olha, como nós estamos com um tempo bastante já reduzido, que eu queria, assim, colocar para vocês, acho que é muito importante, começando aí com a Cláudia, né, que traduziu o livro, aí vocês falam, todas vocês aí, de uma forma geral. Por que vocês recomendariam esse livro e por que as mulheres e homens interessados em ter outro olhar diferente a esse que nos é imposto pelo patriarcado deveriam lê-lo? Qual é a mensagem final de vocês para passar aqui sobre mais esse lançamento da editora do Pensamento no campo dos estudos dos mistérios por trás do feminino sagrado? Bom, eu recomendo por diversos motivos. As bruxas amigas aqui vão também, né, dar diversos motivos, porque ele é muito rico, e uma das coisas que eu acho, assim, muito interessante é sempre você conseguir passar para as pessoas uma informação embasada com algum propósito prático, e é muito legal, porque ela tem as perguntas ao final de cada capítulo, ela ajuda para quem trabalha com terapia, ela ajuda para você se autoquestionar, fazer disso aqui um livro das sombras, né, como a gente que é bruxa sabe que isso é tão importante,
fazer você escrever, fazer você responder a essas perguntas que ela propõe, para trabalhar a cura, né? Entender, como tudo que foi dito aqui, como o Pan falou tão lindamente, para a gente entender esses períodos de luto, esses períodos de perdas, e o que a gente pode fazer para renascer com eles, porque é cíclico, né? Ninguém fica de um jeito só, a imagem, tudo muda o tempo inteiro, e ela narra de uma forma muito bacana. Então, eu vejo pessoas que podem se beneficiar desse livro de todas as faixas etárias, as mulheres maduras, essa terceira parte também vai ser muito legal, as crianças abandonadas, quando falar do mito da criança Perséfone, enfim, tem muita coisa muito rica nesse livro. E trazer a coisa de falar do patriarcado para as pessoas que já estão na bruxaria também, acho muito importante. Tudo isso, acho que a gente tem aí um livro que ele é um clássico já, ele tem poucos anos, talvez, para ser chamado de clássico, mas ele já é um clássico, né? A bruxarada antiga já conhece, já respeita, já gosta, né? Ele vai ao fundo de coisas que em muitas outras literaturas ficam na superficialidade, ela não, ela dá esse embasamento. É muita coisa boa para falar, é muita coisa boa para aprender. Pena? Eu reitero tudo que a Cláudia falou. Essa organização dos capítulos com as questões práticas, objetivas também, acho que é um recurso ótimo para a gente aprender a reconhecer esses arquétipos, né? Então, uma coisa que me aconteceu nessa leitura foi pontuar. Foi isso que aconteceu naquela época, naquela idade. Olha, que interessante. Trouxe referências, até pelo nível de detalhe, aquela coisa da mitologia, mas o que é importante, eu acho que é o acesso a essa informação, né? A gente foi destituída dessa informação por tantos séculos, a gente não tinha nem contato com esses mitos. Então, hoje a gente está numa época de internet, de redes sociais, onde a leitura é mais fluida, né? Onde a gente pode trocar essa informação valiosa. Existe esse livro, existe essa informação. Né? E a partir do momento que a gente acessa essa informação, quanto que isso traz de crescimento para a gente, amplia o olhar, não é só o mito, não é só uma história perdida no tempo, né? Essas forças existem no inconsciente coletivo, elas nos compõem. Então, se a gente passa por aquela experiência sem assimilar, o que vai acontecer depois? A gente vai atrair eventos onde a gente vai repetir aquilo, vai ficar refém daquele arquétipo. E a gente não pode esquecer que esses arquétipos sombrios, eles são destrutivos, né? E são destrutivos porque eles têm uma função de te transcender para uma outra etapa. Se você não vivencia aquilo adequadamente, aquilo te destrói, você fica presa numa experiência, né? Então, também para a gente dar sentido à nossa caminhada. Então, eu reitero tudo que a Cláudia falou, das perguntas, da organização do livro. Acho que a gente está diante de uma fonte muito importante de compreensão, né, dos nossos processos, sem precisar fazer tanto tempo de terapia para chegar nessa conclusão, sabe? A gente dá uma acelerada aí no processo a partir dos mitos. Então, eu recomendo demais essa leitura para todo mundo que está assistindo a live. Olha, trabalho primoroso, primoroso. Olha, gente, assim, concordando com tudo que Verbena e Cláudia já falaram, mas eu acredito que a gente precisa acessar essa informação, a informação que Demetra traz nesse livro, justamente para a gente conseguir se reencontrar com quem nós realmente somos, né? E não então eu vou escolher lados, agora eu sou sombria e não trabalho mais nelas. Não é isso, né? Muito pelo contrário. É porque você, inclusive, vai conseguir acessar de maneira prática, palpável, essa luz. Então, meu ponto é estudar e entender esse caminho desassociando de lados,
porque o livro, inclusive, ele não traz essa perspectiva, né? A gente lê, às vezes, ali, não é isso. Desassociar os lados, né? Porque essas informações e tudo que a gente vai aprendendo enquanto bruxas, né? Porque é para se integrar e ficar muito mais próxima desse eu superior, ou do que quer que vocês entendam, né? Por ser você e alcançar o teu propósito. Ela fala de cura, né? Não fala de Exatamente. transcendência. Ela fala de cura, de você olhar para isso e saber, olha, esses mitos foram deturpados. Eles foram colocados de uma forma como se você não precisasse deles, e todos nós precisamos. Eles precisam ser curados para serem entendidos e serem transcendidos ali no processo de quando acontece ali com você. Como a Verbena falou, para eles depois não chegaram no estertor de você se sucumbir junto com o mito, né? Júlia? Com certeza, eu adorei por causa disso, né? Porque traz esse lugar bem explícito de um grande poder feminino, que é o poder da metamorfose, né? Então, é a gente passar por essa morte para depois renascer, né? O segredo da vida, né? Viver, morrer e continuar vivendo. Então, acho que ela traz muito lindo, né? Pode falar. Pode falar? Eu acho que essa questão da gente falar do lado difícil, né? Porque a gente está vivendo também um momento de se conscientizar para a espiritualidade tóxica, que é aquela que obriga a gente a dizer assim, eu estou sempre bem, está tudo bem. E assim, eu acho que uma grande conquista, uma grande coisa muito importante é você saber que não precisa estar tudo bem o tempo todo, faz parte não estar tudo bem. É normal, é humano, você não é menos do que alguém por ter dificuldades, não é? Então, eu acho que assim, você poder também dizer, eu sou evoluído espiritualmente, mas eu não sou perfeito, nem como terapeuta, nem como nada, eu não preciso ser perfeito, como já foi colocado aqui também. Esse perfeito não significa felicidade constante e eterna. Então, uma coisa que a gente também no trabalho de terapeuta a gente vê muito é a pessoa está passando por um pequeno período de dificuldade na vida e ela já está reclamando muito, querendo soluções mágicas, querendo resolver rápido, sair daquilo rapidinho, e às vezes também faz parte, se aprende também com as dificuldades, né? Não tem mais que manter também essa coisa patriarcal aí, nessa microfísica do poder também, que é do sacerdote ou sacerdotisa, ter que se colocar como vaca sagrada, ter que se colocar como, olha, eu estou sempre ótimo, tá vendo? Então, a minha religião dá certo, venham para cá. E não é essa a ideia, né? Não deve ser. Com certeza. Acho que é isso. Obrigada. Dentro de tudo isso, nós percebemos, então, como eu disse, né, muitos assuntos ficaram um pouco de fora, muita gente pediu aí uma continuidade da live, nós vamos levar isso aqui para o departamento comercial e de marketing, para continuar isso. Para todos que estiveram aqui com a gente, eu quero agradecer a todas vocês, eu quero que vocês aqui depois deixem aqui o contato de vocês e falam, então, primeiramente, um grande agradecimento à Júlia, a Verbena, a Cláudia, a Pan, com esse trabalho maravilhoso, tudo que ela faz, de estarem aqui fazendo esse trabalho com o Grupo Editorial Pensamento, né, trazendo esse público, esse conhecimento, todas vocês aqui, e continuem aqui, curtindo o nosso canal, curtam nossas páginas, deem o like aqui nesse vídeo, se inscrevam, muito material vai começar agora a ser postado aqui no YouTube dos nossos processos que a gente está fazendo, cada vez mais, né? E tem muita coisa para a gente falar, de repente, por essa próxima live, mas eu queria já citar aqui coisas importantes que nós já lançamos. O livro de Lilith, né, que é da Bárbara Black Coutuve, que fala sobre o resgate do lado sombrio do feminino universal, né? Um mito aqui muito importantíssimo, Medeia, né, dessa coleção Biblioteca Psicologia e Mito, a redenção do feminino sombrio como símbolo de dignidade e sabedoria. Olha quanta coisa que a gente pode falar na próxima live, gente, né? Cassandra, o complexo de Cassandra, né? Aquele gaslighting todo, né, que Apolo fez com Cassandra, tipo, você não quer? Então agora você vai ver o que vai te acontecer.
vai continuar, profetiza, ninguém mais acredita em você. Histeria, descrédito e o resgate da intuição feminina no mundo moderno. Olha que importante isso, né? O Oráculo da Deusa, nosso grande best-seller, mais de 100 mil exemplares vendidos, né? Com uma obra inspiradora que mostra 52 faces da deusa para entrar em contato com o arquétipo da Grande Mãe Universal. E falando em Grande Mãe Universal, a grande obra, né, que nós lançamos aqui recentemente, um livro muito importante, que estava esgotado há muito tempo, uma obra de referência aqui, não sei se vocês conseguem ler aqui o subtítulo, né? Um estudo histórico sobre os arquétipos, os símbolos e as manifestações femininas do inconsciente. É uma obra de referência sobre o arquétipo da Grande Mãe como imagem primordial da psique. Tem tanta coisa, gente. A criação do patriarcado, né, como eu já havia mencionado aqui no meio da live. Não conseguimos responder aqui as perguntas de todas vocês, de todos aqui presentes, mas a minha gratidão. Então, queria que vocês se despedissem aqui finalmente, falassem do trabalho de vocês um pouquinho e, mais uma vez, muito obrigado de vocês estarem conosco, todos vocês aqui na live do Grupo Editorial Pensamento. Começando aqui pela Pan. Ai, gente, eu agradeço de verdade o convite. Eu estava conversando com o pessoal que fala que eu sou meio tímida, mas consegui desenrolar. Então, assim, me acompanhe nas redes sociais, a Bruxa Preta, Instagram, principalmente, é onde eu trago mais essas informações sobre uma espiritualidade, né, acessível, decolonial, enfim, eu conto mais sobre isso, explico para vocês lá. E também está aí, né, o meu trabalho com o tarô, né, com uma perspectiva favelada de mulher preta, e obrigada, gente, de verdade, por todos os comentários também, que eu fiquei muito surpresa com alguns seguidores aqui, pessoas que já acompanham, então estou bem feliz. Eu fiquei muito feliz de te conhecer, inclusive, eu já conheci a tua página, né? A gente sempre olha os influenciadores e tal. Eu tenho mais proximidade aqui com a Cláudia, que a gente se conhece, que ela é tradutora, a Verbena, que é a nossa colaboradora. Estou conhecendo você e a Júlia agora, então quero que a Júlia fale agora um pouquinho dela. E muito obrigado, Júlia, por a sua presença aqui com a gente, viu? Gratidão, muito obrigada. Adorei estar aqui, adorei conhecer vocês também de pertinho. Parabéns, viu, Cláudio, por essa tradução. Tá muito boa. Muito obrigada. E, bom, meu trabalho, eu ajudo mulheres, né? Mulheres indomáveis. Então, quem quiser aprender a fazer círculos femininos, eu ajudo. E, ultimamente, eu tenho trabalhado mais a questão tanto de consciência social, como também de juntar a arte junto com a espiritualidade. A arte como um portal para a espiritualidade. Verbena? Vamos lá, eu sou a Verbena aí, vocês me encontram na internet, nas redes, com a hashtag Verbenaterapias, Verbena é com 2 N's. E eu trabalho com psicanálise, tarô, astrologia, são as 3 abordagens que eu uso, e elas se conversam entre si, então, num atendimento de astrologia entra a psicanálise, no de psicanálise entra o tarô, enfim, a gente faz uma abordagem conjugada, porque eu entendo que o mundo simbólico, né, tem essas vertentes, e a gente pode aproveitar o melhor de cada uma delas para se entender melhor. Então, acompanhe o meu trabalho nas redes, eu estou sempre escrevendo sobre o céu do momento, algumas dicas do tarô também para a semana, compartilhando alguns aprendizados que eu também recebo, né, ao lidar com as pessoas, ao ouvir as histórias, compartilho isso também. Então, vai ser uma alegria encontrar com vocês nas redes por aí. Obrigada pelo convite, obrigada por estar entre mulheres tão maravilhosas. Cláudia, olha, lindo trabalho, parabéns mais uma vez. Me sinto muito honrada de estar fazendo parte desse momento aqui do lançamento desse livro e de estar com uma pessoa com tanta estrada, né, e compartilhando isso com você. Então, estou muito feliz, particularmente, viu? Saiba disso. É isso, gente. Um beijo. Cláudia? Ai, pessoal, eu sou mais tímida do que a Pan, muito mais, imagina. E estou aqui também. Quero agradecer mais uma vez.
por estar conhecendo, né, 3 mulheres aí maravilhosas. A Dilson, eu já conhecia também, um homem também que não tem nada de machista, né, para quem não conhece, já sabe. E, assim, a editora Pensamento, ao Grupo Pensamento, agradecer a Demitra por tudo, por todo o conhecimento, por toda a oportunidade de erros, de aprendizagem, e eu quero, assim, estar acessível a todo mundo para críticas, sugestões e tudo. Eu tenho lá meu Instagram, é o raui.claudia, e eu divulgo meu WhatsApp também, porque eu trabalho com terapia holística, eu trabalho com tarô, runas e com os florais de bar, né? E meus tempos de aula de magia já se foram, eu não dou mais aula de magia, mas a bruxarada maravilhosa está aí para fazer essa parte, para divulgar e tudo isso. E eu estou aqui para indicar também o trabalho de vocês. E estamos aí nessa rede de apoio. Estamos aí nessa rede de apoio para todas as mulheres, para todos os homens, para todas as pessoas que querem repensar aí essa nova era. E eu quero agradecer mais uma vez aqui a todas as pessoas que confiam no meu trabalho durante tantos anos, na minha boa vontade e nas minhas pesquisas e nas minhas práticas, tanto com as mulheres há 30 anos. Eu agradeço a todas as minhas clientes e a todas as outras bruxas, irmãs e amigas, tá bom? Muito obrigada. E eu estou disponível para mais traduções, que eu amei fazer, Demetra mudando minha vida para a tradução literária. Olha, muito obrigado a todos que ficaram com a gente aqui até o final da live, né? Muito obrigado aqui, né? Um grande abraço de toda a equipe do Grupo Editorial Pensamento. Nós estamos aí às portas de fazer 114 anos de mercado. Para quem não sabe, o Grupo Editorial Pensamento foi fundado pelo primeiro astrólogo brasileiro, a primeira pessoa que comercializou um mapa astral, que é Antônio Oliva Rodrigues, fundador do Círculo Esotérico da Comida do Pensamento, fundador da editora Pensamento. Estamos aqui, né, numa criação de uma nova etapa, que é o Clube Iluminados, o nosso clube de leitura, né? Entre no nosso site, busquem mais informações, né, para fazer parte aqui do nosso círculo interno de obras exclusivas que vocês vão ter primeiro, né, com conteúdos maravilhosos. A Verbena já faz parte aqui, já sabe que tem um conteúdo exclusivo para o nosso primeiro lançamento. Então, sigam a gente nas redes, assinem o nosso canal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E até a próxima live do Grupo Pensamento. Eu sou Gilson Machado, editor do selo. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.